Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje a gente tem bastante coisa para falar para vocês, porque saíram aqueles dados da PNAD contínua trimestral, que tem alguns recortes aí do mercado de trabalho aqui do Brasil, então a gente vai passar aí por cima desses dados para mostrar para vocês como é que ficou a desigualdade atualizada aqui do Brasil, porque desigualdade a gente vê desde que a PNAD existe, mas a gente vai aí atualizar esses dados, como é que ficou também o mercado de trabalho em relação ao desemprego. Temos aí também a pesquisa da Genial Quest, mostrando como é que a Faria Lima reage aí aos assuntos econômicos do governo. Então a gente vai passar também por esse tema hoje, mas temos outros assuntos aí para falar para vocês, como a ata do Fed, que foi divulgada ontem no fim da tarde e mexeu muito com o mercado. Vamos falar aí também sobre principais pontos da Ásia, do nosso mundão e claro, da abertura dos mercados aí no final aqui do programa, para a gente ver como é que está o humor do mercado hoje. Então vamos aí começar, hoje não tem André aqui para dar bom dia, estarei sozinha aí com vocês, então vamos começar aí por o fechamento de ontem, na verdade, vamos falar do fechamento de ontem, porque a gente precisa dar um passinho atrás para entender aí como é que está a Ásia nessa manhã e como é que o mercado abre nessa manhã. Então a gente vai dar um passinho para trás aí para falar do fechamento de ontem e vamos aí também falar da ata do Fed, que foi o que mais movimentou o mercado ontem. Então, dia de agenda mais esvaziada, tanto aqui como fora, no exterior a gente não tinha nenhuma divulgação de dado relevante e a ata do Fed acabou ganhando um peso muito grande. A ata do Fed, só para a gente deixar todo mundo aqui no mesmo ponto, né, deixar todo mundo na mesma página, é uma ata que traz ali os principais pontos da reunião de política monetária que foi realizada aí nesse mês, e aí a gente traz esses pontos e sinalizações dos dirigentes em relação aí à política monetária. E por que é que a ata do Fed repercutiu tanto ontem e o mercado reagiu tanto? Primeiro porque ela ganhou um peso maior, justamente aí por ser um dia de agenda mais esvaziada e perto de o mercado fechar lá dos Estados Unidos. Então, essa semana a gente tem o feriado de Ação de Graças por lá, e aí o mercado fecha amanhã e vai ficar fechado durante o final da semana e só reabre na segunda. Então, ter ali uma divulgação de uma ata de política monetária, sendo que os juros dos Estados Unidos estão no centro da discussão, acaba tendo realmente um peso maior, porque vai sinalizar aí para possíveis pontos de inflação, vai sinalizar para possíveis pontos de política monetária em um momento que o mercado vai fechar em seguida. Então, essa ata acabou ganhando um peso bem grande ontem e movimentou os mercados. Até para vocês entenderem, a ata foi divulgada às 4 horas e até então a gente não tinha muita volatilidade, nem aqui nem em Nova York. O dia foi bastante morno, foi bastante brando nas negociações até a divulgação da ata, que aí sim a volatilidade começou a acelerar e as bolsas até caminharam para o terreno negativo com mais intensidade. O nosso Ibovespa ele já tinha começado o dia, né, como a gente viu aqui ontem, já no terreno negativo, mas com a aceleração aí da volatilidade. No final da tarde a gente caminhou um pouquinho mais, entrou um pouquinho mais no terreno negativo. Então eu separei aqui para vocês os dados de fechamento de ontem, justamente para a gente dar esse passo para trás. E aí a gente vai entender por que é que as bolsas tiveram esse comportamento e o que a ata do Fed sinalizou para que a gente tivesse essa queda generalizada aqui na Europa, nos Estados Unidos. Então, quais foram os principais pontos aí para resumir para vocês essa ata? Os principais pontos que foram sinalizados ali pelos dirigentes do Fed foram ali pontos aí de uma inflação ainda longe da meta, eles têm uma meta de 2% de inflação, então eles colocam esse ponto como um ponto central da política monetária e um ponto a ser perseguido. E aí, nesse sentido, nessa esteira, eles acabam aí sinalizando para juros já restritivos nos Estados Unidos. Então, eles entendem que já está num patamar restritivo, com alta taxa de juros por lá, mas que essa alta pode permanecer por mais tempo. Então, aquele movimento que a gente via acontecer do mercado esperando um corte de juros nos Estados Unidos um pouco mais cedo, começou ali a desandar.
né? Então o mercado já começou a ficar um pouco decepcionado por conta dessa primeira fala de juros mais altos por mais tempo, por um período mais longo. Então esse foi o primeiro ponto da ata do Fed que já começou ali a desagradar o mercado. O outro ponto que pesou bastante ontem foi justamente dos juros poderem voltar a subir, caso isso seja necessário, dependendo do comportamento inflacionário dos Estados Unidos. Aí, quando falou em voltar a apertar, né, a política monetária, voltar a subir juros, aí que realmente os mercados começaram a reagir de forma mais negativa. Então, a gente viu uma queda até mais acelerada, como vocês estão vendo aí na tela, na Nasdaq ontem. Né, a Nasdaq teve uma queda perto de 0,6, justamente porque a Nasdaq é uma bolsa intensiva em tecnologia e ela acaba respondendo mais a movimentos de juros. Então, a gente teve aí esse comportamento até de uma queda maior na Nasdaq. Aqui no Brasil, a gente viu, quando para 2020, de maior expectativa de juros, justamente por conta dessa sinalização do Fed que ele pode manter os juros por mais tempo. Mas a gente vai falar também hoje da fala do Roberto Campos Neto, que acabou mexendo bastante aí com a nossa abertura, que até dá uma sinalização para os nossos juros aqui. Então, ontem a gente teve essa resposta, hoje o movimento deve ser um pouquinho diferente. Então, a gente teve aí essa queda, né, na verdade, essa alta dos juros futuros, o que implicou numa queda dos setores mais sensíveis a movimentações de juros aqui no Brasil. Então, quando a gente olha índices como o índice de consumo, que reúne ali ações de consumo e varejo, o índice imobiliário, né, que reúne ações do setor imobiliário, construção civil, eles ficaram todos no destaque negativo. Então, quem caiu ontem com mais força aqui no nosso índice? Magazine Luiza, MRV, Ezetec, que são justamente ações que têm mais sensibilidade também a esses movimentos de juros. Desculpa, gente. Não conseguirei me hidratar muito hoje, então vamos seguindo. A gente teve essas ações aí com uma queda mais acentuada, justamente em resposta a esses movimentos de juros que aconteceram lá nos Estados Unidos. De alta de dólar também, porque quando a gente tem expectativa de alta nos juros dos Estados Unidos, o recurso tende a fluir bastante para lá. E o que limitou essa perda aí a 0,26 aqui no Brasil, poderia até ser que teve um comportamento aí de alta bem forte, é uma ação de grande peso aqui no nosso índice. Ela subiu 2,45 ontem e acabou ficando aí entre os destaques positivos, levou as ações ligadas à mineração e siderurgia junto a ela aí para os destaques positivos. Então a gente teve essa dualidade aí no nosso Ibovespa. Apesar da queda, ela não foi tão profunda porque a gente teve esse setor de mineração ainda segurando um pouco o índice. Mas um dia majoritariamente negativo aqui para a nossa Bolsa. E aí, quando a gente vai para a Ásia, né, falar dessa manhã da abertura das bolsas e do fechamento lá da Ásia, a gente tem aquele comportamento que a gente já está vendo na Ásia há alguns dias, né, que é o comportamento misto. Então, a gente tem aí, eu vou colocar aí na tela para vocês, o Xangai Composto, ele foi o índice que mais caiu hoje, né, essa manhã na Ásia, e justamente lá na Ásia a gente teve essa percepção também da ata do Fed tendo ali um peso grande na movimentação do continente. Então, a gente viu o Xangai Composto caindo 0,79, o Nikkei 225 também caiu, a gente vai ver daqui a pouquinho aí o comportamento do Nikkei 225. A gente teve ali um movimento realmente negativo na maioria das bolsas asiáticas, justamente porque essas preocupações em relação à inflação dos Estados Unidos, que foram sinalizadas na ata, também acabaram pesando por lá. Então, a gente tem um dia ali que essas preocupações que foram divulgadas ontem, e até por isso eu comecei, né, por esse assunto, elas rebatem hoje no comportamento do mercado asiático. Então, um dia aí negativo também para a Ásia, justamente respondendo ainda à movimentação de ontem de Nova York
e também a movimentação aí, a divulgação da ata do Fed, que aumentou ali as taxas de juros. Então, um dia aí que a gente teve um movimento aí bastante negativo no mundo de uma forma geral, e a Ásia normalmente responde a isso no dia seguinte, tá? Então, a gente teve essa movimentação. Mas seguindo por aqui, né, a gente tem assuntos também de Brasil para falar com vocês. Então, a gente teve a divulgação da PNAD hoje, né? Então, essa pode passar, pessoal, porque já falamos. E a gente tem a divulgação da PNAD contínua, né? A PNAD contínua trimestral, que é aquela medição, né, do IBGE que acaba trazendo recortes diferentes aí para o mercado de trabalho. Então, além daqueles recortes mais gerais que a gente normalmente vê, de subocupação, de desemprego, a gente também tem, na PNAD contínua, alguns recortes de cor e de gênero, né, e também escolaridade. Então, a gente tem alguns outros recortes mais aprofundados, né, que a gente consegue ver como é que está a desigualdade do mercado de trabalho. Então, ontem a gente falou do DIEESE, né, o DIEESE mostrou ali um raio-x, né, no Dia da Consciência Negra em relação às desigualdades de cor e que a gente tem aqui no Brasil, né, esse racismo estrutural que acaba também impactando o mercado de trabalho, né, afinal ele é estrutural, mas a gente tem aí os dados atualizados agora, porque os dados do DIEESE, né, a gente tinha até o trimestre anterior, agora a gente já tem até o trimestre de setembro. Pessoal, se vocês puderem colocar aí na tela, porque os números são pequenos e eu não enxergo, facilitaria muito para mim. Então, vamos lá. Muito obrigada, gente. A desocupação, tá? Então, a desocupação geral do Brasil ficou em 7,70 no terceiro trimestre. Se a gente for comparar com o terceiro trimestre de 2022, então há um ano atrás, a desocupação, que é o desemprego, tá, gente? Então, a desocupação caiu 1 ponto percentual. Então, a gente está vendo uma melhora no cenário geral do desemprego aqui no Brasil. Em relação ao trimestre anterior, a última PNAD contínua trimestral que tinha sido divulgada estava em 8%, então a gente vê realmente uma tendência de queda aqui na desocupação. Mas quando a gente olha essa desocupação por gênero, a gente já começa a ver uma desigualdade, né? Então, a média Brasil aqui é 7,70, né, que a gente acabou de falar. Entre os homens, essa desocupação fica em 6,40, então menor do que a média geral. E quando a gente vai aí para a desocupação entre as mulheres, a gente já vê uma maior desigualdade, que a taxa de desocupação já sobe para 9,30. Então, aqui um cenário já de desigualdade em relação a questões de gênero no mercado de trabalho apontadas aí pela PNAD trimestral. Quando a gente vai para níveis de instrução, que seria a escolaridade, a gente vê que o pior percentual aí de desemprego no Brasil está entre aqueles que têm ensino médio incompleto. Então, fica em 13,5%, tá? Então, bem acima da média geral de 7,70%. Para quem tem ensino superior incompleto, perto da média, tá? Então, aí um pouquinho acima, mas mais próximo da média do que o ensino médio incompleto, de 8,30%. E quando a gente vai para ensino superior completo, né? Então, quem completou o ensino superior, a taxa é muito inferior à média do Brasil, né? De 3,5%. Quando a gente vai na desocupação por cor, né, a gente tem aí uma também desigualdade grande. A média do Brasil 7,70. Entre as pessoas brancas no Brasil, a taxa de desocupação é 5,90. Entre as pessoas pretas, e aqui, tá, gente, realmente a divisão de cor do IBGE, tá? Por isso que tem pretos e pardos aí. Entre as pessoas pretas, 9,60, tá? A desocupação bem maior do que a média também, reforçando aquelas desigualdades que a gente já vinha falando ontem. Então, por mais que a gente tenha uma melhora no mercado de trabalho, a gente tem ainda uma desigualdade muito grande entre os diferentes recortes aqui do Brasil, inclusive por região. Tá? Então, por exemplo, quando a gente olha a informalidade, as regiões Norte e Nordeste têm mais informalidade aí do que outras regiões do país. Então, essa desigualdade não é só aí vista por exemplo, recortes sociais, mas também geográficos. Tá? Então, aqui a gente tem, entre os pardos, também uma desocupação maior do que a média,
entre em 8,90. E se a gente pega, tá, que eu não trouxe nesse nível de detalhe, mas eu posso inclusive trazer amanhã para vocês, se a gente pega, por exemplo, mulheres negras no Brasil, a gente vê que a renda é muito menor e que a desocupação é maior e a informalidade também. Tá? Então, se a gente vai entrando cada vez mais a fundo nesses recortes, a gente começa a explicitar cada vez mais essas desigualdades e mostrar, escancarar mesmo, cada vez mais essas desigualdades do mercado de trabalho e da nossa sociedade como um todo. A renda média do brasileiro melhorou no terceiro trimestre de 2023, mas aqui também vale lembrar que essa é a média Brasil. Se a gente entrar nesses recortes, ela também vai ser menor do que a média, tá? Então, vamos lá. No terceiro trimestre de 2022, a renda média estava em R$ 2.862. Ela melhora no segundo trimestre de 2023 para R$ 2.933 e sobe aí no terceiro trimestre de 2023 para R$ 2.892. Então, a gente tem uma melhora da renda, e esse ponto é muito importante para outros motores econômicos, principalmente ligados aqui à nossa economia urbana. A gente tem uma melhora da renda tanto em relação ao terceiro trimestre do ano passado, mesmo período, e também aí em relação ao segundo trimestre, que é o trimestre passado, que foi a divulgação. Então, a gente tem uma melhora também da renda. Então, um quadro geral bem positivo aí em relação aos nossos dados de mercado de trabalho. E um dado que chamou bastante a atenção é aquele dado de pessoas procurando emprego por mais de 2 anos, né? 2 anos ou mais, na verdade. Então, as pessoas que estão procurando emprego por mais de 2 anos, o número de pessoas em milhões, tá? Aqui a gente está falando sempre em milhões de pessoas, ele diminuiu bastante. E a gente chegou no melhor patamar para um terceiro trimestre desde 2015. Então, desde 2015, a gente não tinha um patamar tão bom em relação a pessoas procurando emprego por um período longo, mas ele ainda não é melhor do que a média que a gente tinha no terceiro trimestre de 2012, que foi o primeiro ano de divulgação da PNAD, foi quando ela começou, foi em 2012. Então, a gente tem aí alguns anos de PNAD já, né? Temos aí 11 anos de PNAD, e a gente tem esse patamar aí a ser alcançado, porque era como a gente estava em 2012. Então, a gente ainda não está nesse patamar, mas já está em patamares aí próximos a 2015, que foi quando a última vez que tivemos aí nos últimos anos esse menor patamar de pessoas procurando emprego. Então, no terceiro trimestre de 2012, o número de pessoas procurando emprego por mais de 2 anos era de 1,4 milhões. Em 2015, aqui sempre terceiro trimestre, tá, para a gente comparar realmente coisas iguais, banana com banana e maçã com maçã. Então, a gente olha até por conta de sazonalidades no mercado de trabalho. Então, aqui a gente tem 1,4 no terceiro trimestre de 2012, 1,6 em 2015. No terceiro trimestre de 22, trimestre passado, 2,6. Aqui a gente tem uma queda bem grande de pessoas aí desempregadas há mais de 2 anos e procurando, né, não só desempregadas, mas procurando trabalho. E agora, no terceiro trimestre de 2023, cai para 1,8, melhor patamar desde 2015. Então, esse é o retrato, né, o primeiro recorte aí que a gente pode fazer da PNAD trimestral, mas eu acho que vale aí a gente trazer até os recortes mais aprofundados para a gente mostrar, né, ainda mais essa desigualdade do mercado de trabalho que é tão importante ser falada e ser mostrada aí. E falando também em mercado de trabalho, em melhora, né, de alguns dados que a gente tem aqui no Brasil e de desigualdade, a gente trouxe aí, tem uma notícia no nosso site, que a Faria Lima, né, não está aí olhando para os dados do governo, né, e olhando para as medidas econômicas do governo com bons olhos. Então, a gente tem alguns dados que mostram aí uma piora até, em alguns pontos, do olhar do mercado para as medidas econômicas. Então, vamos passar aí por alguns pontos aí dessa pesquisa, né, a pesquisa Genial Quest, que saiu hoje de manhã, e aí a gente vê o que pensa o mercado financeiro. Essa pesquisa ela é divulgada recorrentemente, então é algo bem legal para a gente acompanhar, porque a gente vê aí a evolução desse olhar do mercado financeiro. E também vale um ponto aqui, né, quando a gente olha o perfil de quem está respondendo essa pesquisa, são pessoas de mercado financeiro, mas a maioria
trabalha em gestão de fundo e assets, né? Então são aí pessoas do mercado financeiro que gerem fundos de investimento em sua maioria. E muitos economistas também nesse perfil. Então vamos ver o que essas pessoas, né, que são aí pessoas pertencentes ao mercado financeiro, o que elas pensam e quais as expectativas em relação à nossa economia aqui. Quando a gente olha nos próximos 12 meses, qual a expectativa em relação à economia, a resposta de piorar, né, que em março estava em 78, ela caiu. Né, então, a gente via a expectativa do mercado de piora da economia caindo até julho, e aí a gente vê uma aceleração de novo nessas expectativas, chegando a 55 agora. Então, aqui a gente vê, né, essa piora voltando ali para o radar do mercado, apesar, né, do relatório Focus, por exemplo, não mostrar isso. O relatório Focus, para quem aí não acompanha sempre ou não lembra, é justamente um relatório que mostra as expectativas do mercado. E esse ano a gente teve aumento no crescimento e diminuição da inflação. E aí a gente vai ver alguns pontos bem interessantes em relação a isso, porque contradiz o próprio Focus, que também é uma pesquisa feita com o mercado semanalmente. Quem responde são as principais corretoras e bancos do país. E são pesquisas ali feitas com base em projeções. Então aqui até causa essa estranheza, né, de uma expectativa de piorar, a economia voltar a crescer aí em relação ao pensamento do mercado financeiro. De melhorar, a gente tinha um patamar de 53 em julho, então 53 aí esperavam que a gente ia ter melhora na economia, e aí isso cai para 21. Então a gente tem essa inversão, né, de justamente aí a melhora caiu, né, e a piora subiu. Quando a gente olha ficar do mesmo jeito, ela ficou um patamar bem estável ao longo dos meses e continua estável aí em 24. Então, aqui a gente tem, né, uma expectativa realmente, quando a gente olha para os próximos 12 meses, de piora na economia. Quando a gente vai para o próximo gráfico, vou passar aí para vocês, a principal dificuldade econômica hoje. Eu acho que esse ponto é a cara do mercado financeiro mesmo. Porque eles não acham que é a alta da taxa de juros que atrapalha, por exemplo, a nossa economia ou que dificulta, né, a nossa economia hoje. Eles acreditam que é a falta de uma política fiscal que funcione. E aí eu acho que vale um ponto para a gente olhar com muita atenção e até chamar a atenção de vocês, porque a gente tem interesses eleitorais com pouca representatividade, alta da taxa de juros com pouca representatividade, baixa escolaridade ou produtividade da população também com baixa representatividade aí entre o mercado financeiro, mas a gente vê uma expressiva resposta de falta de uma política fiscal que funcione. E aí a gente pensa, aquele mercado que sempre fala em risco fiscal, a gente não pode esquecer disso. Sempre que a gente tem qualquer anúncio que vá mexer ali com o fiscal, a gente vê aquela ladainha de risco fiscal voltando para o radar. Então é algo que a gente vê aí com bastante recorrência, né? E uma política fiscal que nunca agrada o mercado. A gente sempre fala isso para vocês aqui, né? Por mais que façam ajustes, que a gente tenha, por exemplo, arcabouço fiscal, nunca é suficiente, principalmente se vier de um governo um pouco mais progressista. Então falou-se em gasto social, o mercado já acende ali um alerta que vai ter risco fiscal. Falou-se ali em qualquer medida fiscal, até de ajuste fiscal, e nunca é suficiente. Caso a gente olhe dívida bruta em relação ao PIB, muda-se ali a perspectiva e aí tem que olhar a líquida, aí volta a olhar a bruta, sempre olhando também para o pior dado, para reforçar esse pensamento de uma política fiscal que nunca é suficiente. E aí a gente vê também, né, um outro ponto que eu acho que combina bem e conversa bem com essa dificuldade de melhorar a economia, vir justamente do fiscal. Pode passar aí para o próximo ponto da pesquisa, pessoal, que é justamente o Fernando Haddad. O Fernando Haddad ele não cansa
de acenar para o mercado. A gente vem falando isso bastante aqui. Ele acena muito para o mercado. A gente viu o arcabouço fiscal indo nessa direção. Agora, essa perseguição da meta de déficit zero, que inclusive nessa pesquisa não está aqui, mas eu já vou até contar para vocês. Nessa pesquisa, a probabilidade de alcançar o déficit zero é nula para o mercado, então 100% aí acredita que não vai alcançar. E o Haddad não está medindo esforços para acenar para o mercado e também continuar perseguindo, por exemplo, o déficit zero. Inclusive, também tem outras respostas em relação a isso, mas eu acho que essa é a mais emblemática, porque a gente tem uma avaliação positiva do Haddad até julho e agora ela cai para 43. Então, a gente tem ali uma queda também na avaliação positiva do Haddad, mesmo ele dando acenos contínuos para o mercado, tentando agradar o mercado o tempo todo. Então, aqui eu acho que tem é aquilo que a gente estava falando na pauta anterior. Né? Por mais que a gente faça ajustes, por mais que tenha ali, inclusive, alguma sinalização que possa ter cortes para chegar nesse déficit zero, nunca vai ser o suficiente, porque a balança é desigual aí entre os governos. Né? A balança e a ótica do mercado também é desigual. Então, aqui a gente vê essa queda na avaliação do Haddad, principalmente do meio do ano para cá, mesmo ele dando sinais contínuos aí para o mercado, tentando agradar a todo custo, o que mostra que o mercado é muito difícil de agradar, mesmo o Fernando Haddad aí, tá, sendo o ministro da Fazenda. Então, aqui é um ponto também que eu acho que vale a gente pensar e vale chamar a atenção. E o próximo gráfico que eu separei para vocês é aquele da confiança dos líderes. Né? E eu acho muito interessante, por exemplo, praticamente todos os agentes do mercado, exceto o Haddad, que tem um pouquinho menos aí de pouco ou nada, todos eles ali, a gente tem, por exemplo, a Tebet. Eu acho que a Tebet é um dos exemplos mais interessantes, porque ela sai de um patamar de 45 de pouco ou nada de confiança, vai para 78, né, e a partir do momento que ela passa a integrar, né, o planejamento, a gente vê que essa confiança dela sobe, né, então quase proporcional inversamente ao tempo que ela fica aí, a confiança do mercado, né, cai em relação a ela, quanto mais ela fica no planejamento e quando ela foi aí anunciada. Eu acho ela acho que mais emblemático dos exemplos aqui. E no mais ou menos, né, também a gente tem uma queda aí, né, e a percentual de pessoas aí que acreditam, tem confiança na Simone Tebet quase estável. E o mesmo acontece aí para outros líderes políticos aí do país. Quando a gente olha Tarcísio, né, as pessoas confiam muito no Tarcísio, o que é uma coisa aí de se espantar, mas não tanto. Lembrando que Tarcísio, aqui em São Paulo, tem uma agenda privatista e de privatizações muito forte, quer privatizar a Sabesp, por exemplo, é uma das brigas dele aí, e ele está tentando isso a todo custo. O mercado gosta de privatização, então não é de se espantar essa confiança no Tarcísio, apesar de sua gestão horrorosa. E Campos Neto também aí com uma confiança alta do mercado, não entendo porquê, né? Ele quase não faz as vontades do mercado, quase não acena para o mercado. Então a gente tem aí Campos Neto também liderando a confiança, enquanto outros agentes aí do governo são vistos com desconfiança, inclusive aí até crescentes ou em patamares estáveis. Então aqui a gente vê que quem olha mesmo para o mercado, quem acena para o mercado, quem tem uma agenda que tem ali uma similaridade, uma afinidade com a do mercado, o mercado confia. Né? E mesmo quem, por exemplo, o Haddad, que acena também para o mercado e tem até uma agenda mais até ortodoxa em alguns pontos, ele não agrada tanto o mercado quanto Tarcísio e Campos Neto. Volto a dizer aqui, por mais que ele acene, o mercado que é uma pessoa bem mais liberal aí, né, pensando na sua agenda econômica, com privatizações e mais acenos para o mercado, mais acenos possíveis, e se for liberal e ortodoxo, melhor ainda. Então, esse é o tipo de líder, né, que o mercado gosta. Então, essa pesquisa ela é muito interessante, justamente para a gente pensar nesses pontos, né? Melhora da economia, aceno para o mercado,
mas nunca é suficiente. Então, é uma pesquisa bem interessante para a gente olhar. Antes de eu falar aqui da abertura dos mercados com vocês, tá, eu quero falar de um ponto que mexeu, inclusive, com o mercado ontem e está mexendo hoje. Né? A gente tem o adiamento que aconteceu, né? Não tem a notícia aqui para colocar para vocês, mas a gente teve o adiamento da votação, né, da lei, do projeto de lei das offshore e dos fundos exclusivos e das apostas esportivas, que podia ter acontecido ontem, mas foi adiada para hoje. Então, hoje pode ser que seja votada essa agenda no CAI, né, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Então, a gente pode ter essa votação hoje, o mercado está com muita expectativa por essa votação, e isso, inclusive, está mexendo com a nossa abertura aqui. Então, é um ponto aí para a gente deixar no radar, porque isso pode mexer bastante com a abertura e principalmente com aqueles setores que sofreram ontem. Porque quando a gente tem um avanço desse tipo de agenda econômica acontecendo aqui, a gente tem normalmente uma queda nas expectativas dos juros futuros, porque se entende aí como uma medida também de arrecadação, que mexe com o fiscal, que é algo... O mercado é muito fiscalista, tá, gente? Então, tudo que mexe com o fiscal, eles vão olhar com muito de perto, vão deixar no foco. Então, isso deve também mexer bastante aí com as expectativas do mercado hoje e queda naquelas expectativas de juros futuros. A gente sabe que acaba impulsionando aqueles setores mais sensíveis que foram justamente os que sofreram ontem. Né? Então, um dia aí, a gente pode deixar isso no radar e isso deve mexer bastante aí com o mercado hoje. Indo já para a nossa abertura de mercado aqui no Brasil, vou colocar aqui para vocês na tela, para a gente ver como é que está a nossa abertura. Falo aqui do Brasil porque Nova York a gente ainda não tem todos os dados atualizados por conta do delay que a gente tem aqui para mostrar para vocês. Delay é o atraso, tá? Então, o atraso que a gente tem aí para mostrar para vocês. E porque agora a Bolsa de Nova York abre um pouquinho mais tarde, justamente por conta do horário de verão, e até a nossa Bolsa está fechando mais tarde por isso. Mas vamos dar um giro aí pelo nosso mercado, para ver como é que está aí o nosso desempenho hoje, tá? Então, Ibovespa está subindo 0,86% hoje, então ele está recuperando a queda de ontem, inclusive deve seguir e caminhar para uma semana mais positiva, mas vale lembrar que muitas das posições vão ser ajustadas hoje, porque amanhã fecha o mercado de Nova York e ele só vai abrir na segunda-feira. Então, vamos ficar sem algumas referências importantes, principalmente para dólar e no mercado de treasuries, porque a gente vai ter um mercado fechado por lá. Então, a gente vai ficar sem referências importantes, então muitos ajustes devem ocorrer ainda hoje. Mas a nossa bolsa sobe, mesmo com o petróleo Brent caindo bastante. Tá? Então, quando a gente olha, eu vou até colocar aqui para vocês na tela, antes de falar dos outros índices, quando a gente olha o desempenho do nosso Ibovespa hoje, a gente vê justamente, né, a gente tem a Marfrig aqui, frigorífico, na maior alta, mas a gente tem várias ações bem ligadas aí a consumo e varejo, bem cíclicas inclusive. Né? Então, a gente tem Pets, Redditor e a JBS aí no final também seguindo a Marfrig, mas a gente tem, agora já subiu a Natura, é muito dinâmico, mas também uma ação bem aí ligada a consumo, elas estão brigando pelo último lugar aí. Mas a gente tem essas altas bem puxadas realmente pelo índice de consumo. Até quando a gente olha o setorial aqui, a gente vê que o índice de consumo está subindo 2,52% hoje. Então, aí uma alta bem puxada por setores mais ligados à nossa economia doméstica, tá? Então, a gente tem esse movimento, já era esperado justamente por conta do movimento de juros, que deve arrefecer hoje. O Roberto Campos Neto falou hoje de manhã e ele sinalizou aí para possíveis cortes na taxa Selic, não sendo possível prever quando esses cortes vão acabar, mas ele reforçou o movimento aí de cortes de Selic, que vão continuar ocorrendo, inclusive podem acelerar em algum momento. Então, essa fala dele, né, dependendo, claro, do comportamento de inflação aqui, ele falou também do comportamento dos juros nos Estados Unidos, porque isso suga a liquidez aqui do Brasil. Então, ele voltou naqueles pontos que ele sempre volta, mas ele reforçou
um desempenho, né? Não era nem essa palavra que eu queria usar, mas ele reforçou aí esses cortes da taxa Selic nessa reunião que ele teve de manhã. Isso mexeu bastante com os juros futuros, então a gente vê esses setores voltando a dar sinais de recuperação, eles mostraram sinais de recuperação agora, a Lojas Renner também bem cíclica aí, subindo aí para a quarta posição. Então a gente deve ter um dia bem puxado por consumo e setor imobiliário, que foi justamente o que caiu ontem. Quando a gente olha maiores quedas, majoritariamente ações ligadas a petróleo, porque a gente tem o petróleo Brent caindo 4%, e esse petróleo Brent hoje cai 4%, justamente porque a gente tem ali um movimento da OPEP que era esperado, uma reunião de cúpula da OPEP era esperada, a última que a gente teve sinalizou para cortes de petróleo, e como a gente teve esse adiamento dessa cúpula agora, então ela deve acontecer em dezembro, o mercado começou ali a precificar o petróleo Brent para baixo, então ele chegou aí a 80 dólares por barril. Agora ele é negociado a 79, então o mercado ficou aí com um pé atrás em relação a essa cúpula do OPEP, ficou realmente desagradado, não sabe o que vem, e aí o petróleo não subiu, tá? Ele caiu aí com bastante força, então ele está oscilando aí em torno da queda de 4%. Isso deve limitar um pouco a nossa alta, porque a gente tem um peso bem grande de ações ligadas ao petróleo. Como eu falei, as 3 maiores quedas são de ações ligadas a petróleo, então isso pode limitar a alta aqui do Ibovespa, mas não deve puxar para a queda, pelo menos por enquanto. E outro ponto que é bem aguardado também relacionado a petróleo e Petrobras é a reunião do presidente Lula com Jean Paul Prats. Tinha um rumor e um medo, uma incerteza do mercado em relação à continuidade dele na condução da companhia, mas isso foi até mitigado ontem na primeira reunião do presidente Lula com Jean Paul Prats. Hoje eles têm uma nova reunião, o mercado está bem atento a isso, justamente porque nessas reuniões se vê uma sinalização para o contrário. Mas o mercado também está bem atento para qualquer notícia em relação à política de precificação, porque a gente sabe que no final da linha, no final das contas, o que o mercado quer é aumentar o lucro e ter a maior distribuição de dividendos. Então, qualquer notícia que saia em relação a isso pode movimentar a Petrobras para um terreno mais negativo. Então, hoje um dia ruim, aí que deve ter bastante oscilação para a Petrobras por conta do petróleo Brent e por essa expectativa por essa reunião. O S&P 500 sobe hoje, também recuperando parte das perdas de ontem, porque a gente teve aí esse primeiro choque inicial da ata do Fed, mas a gente tem outros dados sendo divulgados que mostram uma desaceleração da economia dos Estados Unidos, então não tem tanto um reforço por dados aí em relação àquele posicionamento de juros mais restritivos, então isso pode ser que fique por mais tempo, mas se a gente olha até aquele monitoramento do CME Group, a gente vê que não mudou tanto ali a perspectiva do mercado. Continua em 99,8% de probabilidade de manutenção dos juros na próxima reunião e cortes esperados para maio, né, que é quando eles começam a esperar cortes ali com uma proporção maior, a gente não teve uma diminuição tão grande. Então, o mercado, por mais que a gente tenha tido essa ata mais hawkish, que a gente chama, né, um tom mais rígido do que o esperado pelo mercado, isso não, influenciou ontem por ser um choque inicial, por ser uma surpresa, porque o mercado esperava uma ata mais branda, mas hoje a gente já vê o peso disso diluindo. Tá? Então, a gente vê aqui Xangai Composto, que já falamos, caindo 0,80. O dólar foi para o terreno negativo, então vale lembrar que ele abriu no positivo hoje, justamente por conta do petróleo. A gente tem um fluxo aí bastante impactado por commodities no nosso dólar. Então, a gente viu o dólar no terreno positivo hoje durante o comecinho da manhã, mas agora ele já cai frente à real para 4,89, bem perto do patamar que fechou ontem, justamente por esse arrefecimento das treasuries e dessas expectativas dos juros nos Estados Unidos. O DXY sobe nessa manhã, então vai na contramão aí do dólar, lembrando que hoje para as moedas é um dia bem importante de posicionamento para passar, e como eu falei, a gente vai estar sem a referência de Nova York, então um dia bem importante para posicionamento aí em relação a dólar e também a juros nos Estados Unidos. Então esse é o retrato aí da nossa manhã, né? A gente tem uma melhora puxada aí justamente por setores mais ligados à economia doméstica, commodities de petróleo principalmente devem puxar aí a nossa bolsa um pouco para baixo, limitando a alta, mas um retrato aí
da nossa bolsa hoje é esse. E a gente fica por aqui, lembrando que a gente fica por aqui, mas o ICL já tem programação a partir das 5 horas da tarde com o Rolê ICL, então todos os rolezeiros e rolezeiras já têm aí uma programação desde as 5 horas da tarde, então das 5 às 6 vocês ficam com o William De Luca no Rolê ICL. Depois nós temos o ICL Notícias, segunda edição, com a Gabi e sua dupla de Chicos, das 6 às 7h30 da noite. E depois, das 7h30 às 8h30, o Sinapse, com o César Calerron e a Roberta Garcia, trazendo aí sempre um convidado bem especial para vocês. A gente volta amanhã, a partir das 7 horas da manhã, com toda aquela sequência que vocês já conhecem, o ICL Notícias primeira edição, o Desperta, o Em Detalhes, e a gente aqui, não sei se a gente ou eu, estarei aqui amanhã com vocês para trazer a atualização dos principais indicadores, do que saiu de dado econômico importante e como isso está batendo aí no nosso mercado ou pode bater no nosso bolso. Então, até amanhã, pessoal! Sucesso da história do Netflix? Bem, se não assistiu, assiste. Tá aqui, ó, propaganda de graça pro Netflix. Mas eu tô aqui para te contar outra coisa. Abdulrahman Muhammad, o protagonista da série, o maior especialista do mundo na história de Malcolm X, ele que fez uma investigação para descobrir quem matou Malcolm X, o nome da série, tão profunda e tão reveladora que reabriu o caso nos Estados Unidos, gravou uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta contando a história de Malcolm X. Uma aula imperdível. Dia 23 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Você não pode perder a aula histórica que o ICL traz até você. Abdulrahman Muhammad, o maior especialista do mundo em Malcolm X, vai dar a aula Malcolm X, o homem e a mensagem. Para você se inscrever na aula é muito simples. É só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente e rapidamente se inscrever na aula. Se inscreve agora, não perde a aula porque é uma aula que não tem replay. E chame todo mundo que você conhece para participar. Ninguém pode perder esse evento histórico que o ICL está trazendo para vocês.